Vocês perceberam que a irmã falou sobre a realidade da nossa existência neste mundo. Alguns me perguntaram, pastor, o que é aquele vaso com terra ali na porta? Toda vez que eu entro, tem um negócio dizendo eu. Bom, se você ainda não captou a mensagem, até o final do acampamento eu vou dizer para você o que significa aquela terra ali que você lê eu. Meus irmãos, nós temos o desafio de falar sobre a importância da nossa identidade. Eu peço que os irmãos atentem para esse momento, também é momento de adoração. O momento da pregação da palavra de Deus também é adoração. Aliás, o povo de Deus no passado, quando chegava o momento de ouvir a palavra de Deus, havia uma expectativa no coração. Eles cantavam muito bem e tinham que cantar, adorar o Senhor, mas quando o sacerdote pegava a palavra para ler ou a lei, havia um santo temor no coração do povo. Então, por gentileza. O assunto que está sendo tratado aqui é sobre a conexão que nós devemos ter diante de Deus. E, é claro, nós estamos falando bastante da tecnologia. Hoje pela manhã o reverendo Anderson desenvolveu um assunto muito bem. O texto que nós temos aí para base, não vou expor ele aqui, é onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Aquele texto fala da importância de você confiar no Senhor. Porque se você colocar os seus olhos nos encantamentos desse mundo, que são muitos, e nos encantam mesmo, a gente pode perder de vista o maior prazer da nossa existência aqui neste mundo. E eu disse na sexta-feira sobre aquele dito popular: o que os olhos não veem, o coração não sente. E o Senhor Jesus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom também, porque terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, e o Salmo de número 101, versículo 3, não precisa abrir, eu vou citar para vocês, o salmista diz que ele não vai colocar coisa injusta diante dos seus olhos. Então é impossível você, nesse mundo digital, não colocar os teus olhos em coisas más. Às vezes você coloca os seus olhos em coisas más sem querer e sem pedir. Vem e você vê. E isso, se você não tomar cuidado, te escandaliza ou te contamina. A questão, meus irmãos, o que é que está acontecendo com esta nossa geração? Que novidade é esta que nos faz pensar? Nós somos seres pensantes. Vivemos numa era de novas formas de pensar. E devemos pensar mesmo. Tem um pensador do passado que diz que penso, logo existo. Uma máxima dele, René Descartes. Então nós devemos pensar. Mas como é possível, mediante o impacto que estamos vivendo nos últimos dias, de tamanha mudança na nossa geração, que está na nossa cultura, estando todos nós no meio dela, no olho do furacão? Como que é possível pensar? Ou alguém está me fazendo pensar? O mundo digital não é apenas, meus irmãos, um mundo de mídia passiva. Não pense que é, porque não é. Há quem diga que o celular que nós carregamos na nossa mão nos vigia, está escutando nossas conversas, está nos monitorando. Claro que isso serve para um benefício, você pode localizar alguém perdido. Mas o mundo digital não é apenas um mundo de mídia passivo, apenas de informação. Ela fornece um perigo material para se pensar. E também ela molda todo o processo do nosso pensar. Você começa a falar diferente. A mídia alterou o nosso comportamento como cristãos. Nos Estados Unidos saiu uma pesquisa, depois vocês fazem essa busca aí, de que a cocaína, que é um vício que acaba com o cérebro da pessoa,
Quem já foi viciado em cocaína sabe muito bem disso. É um vício que a pessoa não consegue nunca mais sair dela. Vai remediar, ela vai lutar com isso a vida toda. O vício da cocaína, o tamanho de estrago que faz no cérebro da pessoa. Pasmem vocês, já foi levantada uma pesquisa nos Estados Unidos que o vício digital pornográfico já entrou no nível do vício da cocaína. Já atingiu o nosso cérebro, de maneira que é impossível você controlar. Você remedia. Talvez eu estou falando aqui para uma multidão ávida desse conhecimento, desse assunto. Que Deus queira que aqui não haja ninguém viciado em pornografia. A nova mídia alterou o comportamento sexual. Eu disse que eu iria falar para vocês de pensadores no passado que nos faz pensar. Jimmy Wallace, eu acho que esse é o nome, um dos cabeções do Wikipedia, disse: imagine um mundo onde todas as pessoas do planeta podem ter acesso livre à totalidade do conhecimento humano. Qualquer área do conhecimento humano, livre. Quem é mais antigo aqui sabe muito bem disso. A pornografia sempre foi um problema para a humanidade. Mas antes a gente tinha algumas restrições. Você só passava na banca de jornal e via uma tarja preta. E colocava lá, só para maiores de 18 anos. Como que dizendo, maior de 18 anos pode chafurdar nessa porcaria. E muitos, porque tinha 18 anos, entrava nessa. Porque achava que estava livre para isso. Mas hoje não tem mais nada disso. E ele disse, imagine um mundo livre. E ele diz, é isso que estamos fazendo. Precisamos, meus irmãos, nos resguardar de tendências que esse mundo quer nos impor, inculcar na nossa mente. Vivemos num mundo do relativismo. Talvez você que está me ouvindo aqui está dizendo, pastor, isso é coisa da cabeça do Senhor, é coisa da Bíblia do Senhor, é coisa da igreja do Senhor, é a tua visão, eu tenho a minha. E eu exijo que o Senhor me respeita. É claro, já estamos inseridos no mundo do relativismo moderno. Onde, quando se apresenta uma verdade absoluta, há questionamento. Quem te disse que esta é a última verdade? Essa pode ser a sua, não a minha. Eric Smith, eu acho que é esse que é o nome, presidente executivo da página do Google, ele disse assim, o nosso objetivo é mudar o mundo. Mudar o mundo. Steve Jobs, que morreu em 2011, na Califórnia, a Califórnia é o local desses pensadores. Ele disse assim, tentando convencer, na verdade, ele tentou convencer um outro pensante, John Sculley, eu acho que esse é o nome. Ele era o presidente Steve Jobs, da Apple, ele tentou convencer este a sair de trabalhar com refrigerante, com a Pepsi. Ele, aliás, chama para fazer uma parceria. Steve Jobs queria colocar ele como presidente. E tem uma frase que eu li e achei interessante. Steve disse assim, você quer passar o resto da sua vida vendendo água açucarada para crianças? Ou quer uma chance de mudar o mundo? Meus irmãos, todos eles são pessoas que simplesmente descobriram uma forma de fazer as pessoas pensar. E não pense você que é só para ganhar dinheiro. Não é. Não é o dinheiro que está em jogo. Ainda que nós sabemos que é. Mas o que eles querem é usar a tecnologia digital para transformar as nossas vidas. E me parece que está conseguindo. O mais atual aí para a gente, Elon Musk, presidente, acho que ainda é do Twitter.
Um grande pensador, influenciador dos carros modernos, da juventude, os carros elétricos, influenciando a nossa mente. Como, meus irmãos, agir nisso tudo? Que tipo de conexão nós estamos vivendo? Eu citei aqui de manhã para vocês as aventuras de 2 ratinhos que foram criados no laboratório. Isso é para os antigos, que tinham planos mirabolantes para dominar o mundo. O Cérebro e o Pink. O Pink era meio desajeitado, todo bobalhão, mas o Cérebro não. O Cérebro queria transformar o mundo. E tem uma frase aí, já passou muito tempo esse episódio, mas eu assisti e eu gostava de ver a inteligência dele. O Cérebro é um sujeito pensador, com alto nível intelectual, inimaginável, meus irmãos, uma capacidade de planejar e de arquitetar soluções complexas, apenas para exercer funções bem simples. E quem conhece esse episódio aí sabe que nunca dava certo. Ele sempre se frustrava. Pois é, meus irmãos. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. As pessoas estão buscando o saber. Então, rapidamente, a aplicação já foi feita aqui pelas nossas irmãs. Eu quero ler um texto com vocês e tecer alguns comentários sobre esta nossa conexão, meus irmãos. Seguindo aqui o cronograma dessa semana que nós estamos passando aqui, da morte, crucificação do nosso Salvador, sepultamento e amanhã, ressurreição. Então, por gentileza, Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia. Eu vou ler o texto e rapidamente tecer alguns comentários. Romanos 6. Neste momento, de tudo que você já está ouvindo, se você ficar só com o texto que eu vou ler, eu já estou satisfeito. É o que vale. É a palavra viva e eficaz, é o que eu vou ler aqui agora. E eu sei que tem um número significativo aqui, neste acampamento. Mas se esta palavra impactar um só, eu já estou satisfeito também. Seja quem for, adulto, jovem ou adolescente, se tiver meus irmãos, apenas revoluciona o mundo. Quem sabe esse é você que está aqui. Não sinta-se impotente diante daquilo que Deus pode fazer com você. Romanos capítulo 6, de 1 a 14, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Nós, os que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, e sabemos mesmo, meus irmãos, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Lembra que sexta-feira eu disse que eu queria te levar para se conectar na cruz e lá você morrer com Cristo? Então nós sabemos que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que,
havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meus irmãos, o texto chama a nossa atenção exatamente para nos identificarmos como verdadeiros cristãos, conectados à cruz de Cristo, colado com Ele naquele madeiro maldito, crucificado com Ele. Se você não tiver esta consciência neste mundo virtual que vivemos, neste mundo social de internet para lá e para cá, que faz a gente pensar, que coloca-nos preguiçosos, conversando com um querido irmão, ele diz: pastor, nós já estamos vivendo na era da inteligência artificial. Acho que é isso mesmo. Falei, que trem é esse? Falei, não, hoje em dia existe alunos que quando o professor pede para fazer um trabalho, ele já não tem nem mais o esforço de sentar para fazer pesquisa. Existe um meio que você coloca lá o que você deseja e um robô já pratica tudo para você. Tem um irmão que me ensinou aí o nome lá, mas eu já esqueci de novo. Que eu fiquei com suspeita que isso tem uma tendência partidária por trás. Porque me faz pensar com a ideologia deste partido. Até isso, meus irmãos, domina a nossa mente. E nós que dizemos que somos cristãos, que amamos a Cristo, que nós somos santos como Ele é, sendo dominados por essas coisas, como viver desta maneira, meus irmãos? Como um jovem adolescente pode encontrar o caminho de vida? Bom, o apóstolo Paulo, tratando da vida santa do cristão, ele começa aqui a descrever que outrora existia um grande perigo, e não era as mídias sociais, não eram as redes sociais, era uma condenação eterna que a lei trazia, como já foi dito aqui. A lei apontava para um castigo eterno sobre toda a humanidade, mas Paulo apresentou a graça de Deus na pessoa de Cristo. E alguém pode estar dizendo assim, então uma vez que eu sou salvo para sempre, então agora eu estou livre. Pastor, nada do que eu fizer vai me arrancar das mãos de Jesus, não é verdade? Então qual é o problema, pastor, de eu dar uma navegada em alguma coisa que me satisfaz, aquilo que me dá prazer, aquilo que levanta o meu astral, o meu ânimo? É o que eu preciso, pastor. Eu preciso que o meu cérebro possa ser ativado para essas coisas deste mundo que me deixa elétrico. Eu preciso dar uma viagem, pastor. E há muitos que entram por aí. O apóstolo Paulo começa dizendo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele já responde, de modo nenhum. O verdadeiro cristão não vive na prática do pecado. Preste atenção que eu estou dizendo, vive na prática do pecado. Não estou dizendo que peca. Senão eu seria um hipócrita aqui. Mas na prática, preso neste vício. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos?
Só existe uma maneira de você não ser engolido por esta onda que está aí sobre nós e que nós não sabemos onde vai parar, só se você morrer para esse mundo. Ah, pastor, mas eu não já morri? Bom, não sei. Não sei. E aí ele começa dizendo que existe uma aliança que Deus fez conosco e que nós não podemos menosprezar isso. O que me chama a atenção, dá uma olhadinha na sua Bíblia. A partir do versículo 9, ele diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado, e aqui nós já estamos entrando numa área que amanhã vai ser mais esclarecida. A ressurreição do Senhor Jesus é a ação poderosa de Deus para que nós possamos vencer todos esses pecados que nos atingem no mundo. Então, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Ainda que nós ouvimos aqui da irmã o fato de que a morte atingiu em cheio o amor da vida dela, a delícia dos teus olhos, o seu marido. A morte ainda é uma realidade. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus matou a nossa morte. Nós choramos não por falta de esperança, nós choramos por falta da presença da pessoa no nosso meio, mas nós nos alegramos pela esperança, porque Cristo matou a nossa morte. Tem um livro de um autor puritano, eu sempre indico ele, John Noe. O livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Como que eu gostaria que os adolescentes entendessem o que significa a morte da morte na morte de Cristo. Porque a nossa vida é tão divertida neste mundo, nós somos tão animados para diversões, pensando que a vida é só diversão. Eu já fui assim. Aliás, até hoje, de vez em quando, eu caio nessa, achando que eu tenho que viver e somente viver e deixar a vida ir me levando. Mas o apóstolo Paulo chama a nossa atenção. E aí o versículo 10 ele diz: pois quanto ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Agora você entendeu. Você deve estar pensando assim: pastor, o que é pecado? Meus irmãos, pecado é a transgressão da lei do Senhor. Pecado não é apenas uma mentirinha. Pecado não é apenas um adultériozinho. Pecado é a transgressão da lei do Senhor. A lei que nos enquadra. A gente gosta muito dos jovens, dos adolescentes, porque eles têm a mente fresca. E eles têm mente para guardar com muita facilidade muitas coisas. Eu poderia convidar qualquer um dos adolescentes aqui, um jovem, a levantar e dizer o seguinte: cita para mim os 10 mandamentos, a lei do Senhor. Eu não sei quantos aqui ousariam levantar e citar de cor os 10 mandamentos. Poderia citar o resumo que o Senhor Jesus deu. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Aí facilitou, o Senhor Jesus facilitou. Mas, meus irmãos, os 10 mandamentos nos enquadram. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Morrer para o pecado, meus irmãos, é viver para Deus. E ninguém consegue viver para Deus se esforçando, agradar a Ele de baixo para cima. Nós não agradamos a Deus com os nossos louvores. Nós não agradamos a Deus com os nossos esforços humanos apenas de não fazer isso, de não fazer aquilo. Nós agradamos a Deus apenas, meus irmãos, entendendo que nós morremos com Cristo. E agora, então, esta graça bendita vai me fazer com que eu vivo para Deus de maneira a cumprir a lei dele, de maneira saudável, sem peso. Ele diz aí no versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo sabe que precisa de atitude. O considerar aqui é você tomar uma decisão. Você precisa se considerar, porque você não se sente nesta condição, meus irmãos. Não são poucos que entram, e eu vou entrar numa área muito melindrosa aqui, porque eu sei que há vários aqui hoje nesta condição. Na depressão profunda, na angústia, talvez carregando culpa. E isso é uma das evidências da depressão. Não apenas
Eu sei que existe uma questão patológica, mas existe pessoas que carregam culpa, porque não conseguem se livrar do pecado. Quem trabalha com clínica de viciado aqui sabe disso. Gente que não consegue se livrar do vício e carrega culpa. Mas olha o que Paulo diz. Considere-se morto para o pecado e considere-se também vivo para Deus. E aí eu encerro aqui com o versículo 12, quando ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que o apóstolo Paulo diz é: nós temos um rei que reina sobre a nossa vida. Mas se você não se considerar morto para o pecado, você terá um outro rei que vai governar a sua vida. E aí você se tornará escravo das suas paixões. Não é isso aí que ele diz no finalzinho do versículo 12? De maneira que, se você deixar ele reinar sobre a sua vida, você vai obedecer a essas paixões. Então deixa eu falar uma palavra aqui para os jovens e adolescentes. Eu sei que na nossa cultura, o dizer que eu estou apaixonado é algo romântico, platônico. Estou apaixonado. Aliás, nós ousamos até encantar isso dizendo para Jesus que nós estamos apaixonados por Ele. Mas toda vez que a Bíblia fala de paixão, ela coloca nesta questão de desejos da carne apenas. As paixões levam você e eu a ter desejos que não vai agradar a Deus. Então, jovens, tomem cuidado. Jó 31:11 está dito assim: fiz aliança ou concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Ou numa outra tradução, numa virgem. Claro, pegar o contexto de Jó aqui, Jó está falando de uma prática da cultura da época lá. A questão da deusa da fertilidade. Quando chegava a primavera, a festa da orgia, da procriação. Como eu colocaria os olhos numa donzela? Interessante que amanhã, domingo da ressurreição, a nossa cultura roubou a figura central da ressurreição, que não é nem o desenho do cordeiro. Eu sei que o cordeiro é uma figura do Antigo Testamento, mas é Cristo, o Filho de Deus, que se encarnou, um homem, não um animal, um homem. Mas a nossa cultura abraçou o coelhinho. E às vezes os pais acham até bonitinho o filho chegar do colégio enfeitadinho, com 2 orelhinhas. Vocês não têm ideia o que é que está por detrás disso, meus irmãos. Por que o coelho? Por causa da sua fertilidade, a capacidade rápida de gerar vida e não morte. Coelho é uma coisa que, se você não tomar cuidado, procria com muita facilidade. Olha a falsa verdade querendo dizer: Jesus é assim mesmo. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, muitas vidas, que Ele vai gerando, é o Deus da fertilidade. Por isso, o coelhinho da Páscoa. Mas não obedeça às suas paixões, e nem deixe reinar sobre você o pecado. Você pode, se quiser, ser um cérebro pensante, porque nós temos a mente de Cristo. Então você pode revolucionar o mundo, se você quiser. Lembra quando o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, se eu não me engano, chegou em Tessalônica, não lembro se é lá mesmo, e quando chegou lá, a acusação sobre os discípulos era: esses que têm revolucionado o mundo, chegou aqui também. Meus irmãos, cadê os revolucionários de hoje, cristãos, que querem ganhar o mundo para Cristo? Que querem influenciar outros a pensar com a tua mente como um cristão? Quem sabe este acampamento é para fazer você pensar, corrigindo talvez a filosofia de René Descartes, quando disse: penso, logo existo. Você pode dizer: penso, logo Cristo existe, e Ele é o meu Senhor. Que Ele, pois, assim
nos abençoe. Vamos orar nesse momento? Curva a sua cabeça, por gentileza. Senhor nosso Deus, é tão bom, Senhor, ouvir a palavra do Senhor, porque ela nos afronta, nos exorta, nos corrige, mas ela consola, porque é caminho de vida